Olá, professora! Olá, professor! Neste vídeo, nós vamos analisar as atividades 1 e 2 propostas no Manual do Professor da obra Contos Russos Juvenis. O livro traz alguns dos maiores escritores da literatura mundial e cobre um período que vai desde o século XVIII até o século XX. Agora vamos falar um pouco de algumas dessas narrativas. Muitas delas fascinam gerações de leitores russos e são lidas ainda hoje nas escolas. A primeira história do livro foi escrita por ninguém menos que a imperatriz Catarina a Grande e narra a jornada do filho de um czar em busca de uma rosa sem espinhos. Na vertente mais realista da coletânea, aparecem o escritor Turgenev, com a tocante história do surdo-mudo Gerasim e a cachorra Mumu. Em seguida, Lev Tolstói, com as aventuras do oficial Gilin, em Prisioneiro do Cáucaso, conto escrito pelo Conde especialmente para a juventude. Você também vai encontrar textos de outros autores e autoras, como Chekhov, autor que mudou o rumo da prosa curta mundial e criou um novo tipo de realismo, e Alexander Kuprin, também com uma estética realista. Duas autoras aparecem, Lídia Vilova, que foi discípula de Chekhov, e a xará dela, Lídia Tcharskaya. Vamos agora para as atividades. As atividades de número 1 são propostas de trabalho para os professores de língua portuguesa. O objetivo é estimular que os nossos estudantes mergulhem no livro Contos Russos Juvenis dentro e fora do ambiente escolar. Nós queremos que eles desenvolvam a capacidade de argumentar e o espírito crítico por meio da leitura que vamos apresentar. Este livro tem múltiplas camadas de leitura e você, professor, com certeza tem uma bagagem rica para dar uma abordagem a ele em sala de aula. Indicamos algumas atividades para você aproveitá-lo ainda mais, todas de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Para a pré-leitura, nós sugerimos que você apresente o gênero do conto aos educandos e faça uma comparação entre ele, o romance e a novela. No conto, o texto narrativo é centrado em um fato ou acontecimento e tem apenas uma unidade dramática. A diferença dele, quanto ao romance ou à novela, não está só no comprimento do texto. O conto tem uma forma própria. Ele registra, de maneira literária, um episódio singular ou representativo, sem tentar abranger a totalidade. É mais uma amostra da realidade ou um flagrante. Agora, para realizar as atividades de leitura, você pode começar na própria sala de aula com uma leitura coletiva. Apresente o texto aos alunos e mostre como ele é acessível a todos. A leitura dos contos pode seguir a ordem da coletânea ou a sua preferência. O importante é que o texto escolhido seja lido integralmente. Agora vamos passar à pós-leitura. Você poderá desenvolver muitas atividades a partir da primeira leitura da obra. Partimos para uma proposta bem prática, que vai estimular os educandos a escrever, promovendo a criatividade. Para isso, nós sugerimos que os alunos sejam divididos em grupos e produzam um podcast literário. A ideia é que esse podcast tenha a apresentação e análise de um conto escolhido e leitura dramática de trechos dele. Depois de escreverem seus roteiros, os grupos poderão gravar seus podcasts em qualquer smartphone e editar ali mesmo. O ideal é que eles publiquem essa produção em plataformas como Spotify ou SoundCloud, como meio de popularização literária. Mas se os alunos não tiverem equipamento para isso, será possível fazer uma leitura dramática dos contos em sala de aula, com apresentação e análise prévias. Outra ideia de atividade é a análise das tendências literárias achadas nas obras, ligando os contos ao conteúdo aprendido nas aulas de literatura. Como terceira opção, você pode organizar uma oficina de microcontos. As criações podem ser depois compartilhadas pelos educandos em um sarau. Então, vamos passar para as atividades de número 2. São propostas de trabalho para professores e professoras dos demais campos do saber. O objetivo delas também é estimular que os estudantes se aprofundem na obra Contos Russos Juvenis, mas agora por meio de atividades interdisciplinares.
Para a pré-leitura, é possível inserir parte do currículo do ensino médio com a exibição parcial da série Catarina a Grande, relacionando-a ao primeiro conto da coletânea de autoria da Imperatriz. A série retrata alguns episódios da vida da soberana, que é a autora do primeiro conto da nossa coletânea e figura-chave do período áureo do despotismo esclarecido. Depois da exibição, você pode começar uma rodada de debate sobre o filme, sobre o período histórico e sobre a relação dele com o conto que trouxemos de Catarina. Na atividade de leitura, sugerimos localizar os contos em seu período histórico, lembrando que as histórias apresentadas neste livro foram escritas entre o século XVIII e o início do século XX. Isso significa que muita coisa aconteceu na história russa e mundial nesse longo intervalo de tempo, e de uma forma ou de outra, influenciou cada texto da coletânea. Afinal, a obra de arte é sempre produto da sua época. Nesse período, o país passou por eventos importantes: a Guerra da Crimeia, a abolição da servidão, o assassinato do czar Alexandre II, a derrota do país na Guerra Russo-Japonesa e a Primeira Revolução Russa. Além, é claro, da Revolução Russa de 17, da execução da família imperial, da Guerra Civil Russa e da nova política econômica. Já deu para perceber que para essa segunda parte as possibilidades de abordagem são infinitas, certo? Para a pós-leitura, propomos uma leitura paratextual com os alunos. O artista que ilustrou esses contos se chama Fido Neste. Fido já transformou diversas obras clássicas em quadrinhos. E esse elemento transparece nas ilustrações que criou para essa coletânea. Seu traço forte e cartunesco, como ele mesmo diz, salta aos olhos. Então, vamos colocar a mão na massa? Para começar, sugerimos que você apresente aos educandos algumas funções das ilustrações de livros: representativa, descritiva, narrativa, simbólica e outras. Depois disso, você pode partir para a análise da capa criada pelo Fido. Ela traz um espelhamento entre um menino e um velho, o início e o fim da vida. Os alunos também podem pensar nas cenas que o ilustrador desenhou para cada conto. Eles podem tentar localizá-las na história, escolher suas favoritas, compartilhar com a classe suas impressões ou até desenhar outras. Não se trata de avaliar as habilidades técnicas do aluno, mas de ajudá-lo a entender e a construir uma narrativa visual. Esperamos que essas ideias possam contribuir para seu trabalho em sala de aula. Esta obra contempla as habilidades de linguagens e suas tecnologias, bem como as de língua portuguesa previstas na Base Nacional Comum Curricular, nos pontos descritos no material de apoio deste conteúdo e também ao final deste vídeo. Obrigada e até a próxima!